Oi, meu nome é Gabriela, eu sou do grupo 4 e o nosso tema é sobre deficiente auditivo. Bom, primeiramente a lei que atende esse público é a lei do número 8.213, de 24 de julho de 1991. Bom, direitos dos deficientes auditivos. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício de direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Bom, agora eu vou citar alguns direitos das pessoas com deficiência auditiva. Educação, trabalho, saúde, esporte, lazer e cultura, isenção de impostos e taxas e auxílios. Benefícios de um portador com deficiência. O projeto de lei 4.514/20 inclui as pessoas com deficiência auditiva entre as beneficiadas pela isenção de impostos sobre produtos industrializados na compra de um veículo. A proposta é do deputado Denis Bezerra e essa proposta foi acolhida, foi aceita para que as pessoas com deficiência auditiva tivessem descontos na compra de um veículo. Portadores de deficiência física têm direito ao transporte coletivo gratuito, ônibus, por exemplo. Cidades que concedem esta gratuidade, inclusive ao acompanhante da pessoa com deficiência, que não pode se deslocar sozinha, desde que comprovado por autorizada ou serviço da prefeitura. Bom, então, para a pessoa com deficiência, ela poder usar um transporte público, ela tem que apresentar uma prova, né, seja da instituição, de uma instituição especializada ou da prefeitura, que ela e esse acompanhante possam estar usando o transporte público gratuitamente. Os deficientes auditivos de baixa renda podem se beneficiar da Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei garante que a pessoa com deficiência que não tem condições de trabalhar e nem outros meios de renda possa receber um salário mínimo por mês. Entre vários outros benefícios, né? São bastantes benefícios e eu trouxe uns 3. Bom, essa lei eu achei bem interessante e muito necessária, porque muitas vezes ou a pessoa com deficiência auditiva ela realmente não consegue trabalhar, ou a pessoa com deficiência não consegue trabalhar por ela não conseguir, ou porque um dono de uma empresa, por exemplo, ou de qualquer outro estabelecimento, não aceita por conta da sua deficiência. Ele duvida da sua capacidade e acaba não aceitando. Então, essa lei, ela foi aprovada, então algumas pessoas com deficiência, eles ganham sim um salário mínimo por mês. E a minha opinião sobre isso é que realmente é muito necessário, pois alguns deficientes auditivos não conseguem um emprego por conta da sua deficiência. E isso é muito ruim, né? Então, essa lei ela foi aprovada, ela é usada e eu acho muito necessário e muito importante. Obrigada por assistir e é isso. Espero que tenha entendido e que fique bem explicado. Falar sobre pessoas com deficiência auditiva e como falar com elas. Pessoas com deficiência auditiva a gente não chama de surdo, pois pode ser muito ofensivo. Então a gente chama com pessoas com deficiência auditiva. Pessoas com deficiência auditiva, elas usam a Libra para falar, mas como que geralmente as pessoas não falam, então eles usam a leitura labial. Então, para falar com leitura labial, a gente sempre tem que olhar no olho da pessoa. Se a gente desviar, eles vão achar que a conversa terminou. Então, a gente sempre tem que falar com os olhos e sempre tocar nos ombros delas para ela prestar atenção mais na gente. Deixando a boca visível e também a gente sempre tem que manter em um lugar iluminado para a pessoa prestar mais atenção na gente. Então, quando a gente falar com elas, a gente sempre tem que mostrar mais expressões, pois as pessoas não vai saber se a gente está falando triste, falando normal, ou falando com raiva ou sarcasmo. Então, geralmente a gente usa mais os movimentos para a pessoa se identificar. Se a gente está falando bem. Retomando o que meu colega disse anteriormente, irei passar aqui 6 pontos
sobre como atender uma pessoa com deficiência auditiva.